Paz do Senhor. Hoje nós vamos abordar as astutas ciladas, parte 3. Ok? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3. Lá diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo, inextinguível. Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso está em Mateus, no capítulo 3. Amém? Vamos orar? Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, que a cada dia mais o Senhor vai acrescentando mais informações para a nossa salvação, mais conhecimento para que nós possamos tomar o posicionamento e, conforme nós tomamos esse posicionamento, mais entendimento, porque nós começamos a viver aquilo que nós pregamos. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, continua nos conduzindo, continua nos dirigindo, continua nos levando em direção ao nosso chamado, de acordo com aquilo que nós decidimos. Se decidimos realmente fazer a tua vontade ou se não queremos fazer a tua vontade. Nos conduza para o nosso chamado, para que se cumpra a tua palavra e o teu reino venha sobre nós, em nome santo de Jesus. Amém? Amém e amém. Nós lemos aqui em Mateus 3, de 1 a 17, algumas passagens muito importantes, muito interessantes para o nosso crescimento e para o nosso entendimento, para que nós possamos ter vivência com o Senhor. Mas antes, nós lemos também em Gênesis que o diabo não precisou ir até Eva e Adão para que os desviasse do propósito que Deus tinha para eles. A própria Eva caminhou para a sua própria ruína e depois caminhou para desviar também Adão. Ela foi em direção ao diabo. E quando participaram do culto ao diabo, o que eu falo de culto ao diabo? Quando eles começaram a acreditar naquilo que o diabo estava pregando. Será que Deus é isso? Será que Deus é aquilo? Será que Deus... Quando nós começamos a questionar a Deus, pode ter certeza que isso não vem de Deus. E quando eles participaram do culto ao diabo, foram enganados. Aí depois nós lemos em Êxodo que mesmo Deus tendo enviado alguém para libertar o povo, lembra? Enviou primeiro José, que levou eles para o Egito, depois enviou Moisés. O povo caminhou em direção ao diabo, isso é, eles deixavam de ter comunhão com Deus, deixavam de ouvir a voz de Deus e ter essa comunhão com Deus, e automaticamente, quando nós não temos comunhão com Deus, quando nós não nos prontificamos a buscar a Deus, a ler a palavra, a deixar a palavra de Deus nos moldar e não moldarmos a palavra de Deus para que se encaixe nas nossas vontades, o que acontece? Nós acabamos vivendo um evangelho que não é o de Deus. E evangelho que não é de Deus só pode ser de outra pessoa, não é verdade? Da nossa carne, que porventura também é do diabo.
Então veja bem, quando o povo começou a deixar de ter comunhão com Deus e começou a esperar que alguém buscasse a Deus por eles começaram a ser desviados também em Êxodo. E agora nós estamos lendo aqui também, mais uma vez, o diabo usa essa mesma astuta cilada para fazer com que o povo busque a Deus através de outras pessoas. Sim, por confiar no rei, o povo, por confiar nos líderes religiosos, os líderes religiosos por confiar no rei, no governo e principais sacerdotes, e assim vai. Eles vão confiando um no outro por causa do poder, porque tem um cargo, porque tem uma autoridade, porque tem isso, e não entende que é Deus que constitui eles. E eles começam a se envolver nesta astuta cilada e começam a abrir mão do seu chamado com Deus, da sua comunhão com Deus, para que Deus os guie e os direcione, e começam a se colocar em julgo através dessas pessoas que são superiores a eles, que receberam de Deus algo. Isso é uma astuta cilada, onde você não busca a Deus e deixa que os outros busquem por você e você deposita essa confiança na pessoa que está buscando. Isso é um perigo, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Deus não vai carregar o seu pastor e você porque você segue o seu pastor. Deus não vai carregar você porque você segue a sua igreja. Você está entendendo? Deus não vai carregar você porque você gosta de alguém que busca a Deus e que tem poder de Deus, tem autoridade de Deus e você admira. Não. Deus depende do teu posicionamento diante de Deus. O povo ele estava tão envolvido em rituais, doutrinas humanas, em cultos religiosos, num ambiente que os fazia depositar sua confiança em crenças, em o que as pessoas diziam, e nem estavam percebendo o mover de Deus. Eles não estavam percebendo o mover de Deus com o nascimento de João, com o nascimento de Jesus, que era o Filho de Deus. E esse é um grande perigo, é uma astuta cilada que o inimigo faz. Ele entorpece a sua mente para você ficar tão concentrado na terra, tão concentrado na matéria, tão concentrado no que você tem que comprar, no que você tem que comer, no que você tem que investir, no teu trabalho. Não estou dizendo que isso é errado, você tem que fazer, mas a tua mente fica tão focada nisso que você não percebe as coisas espirituais que estão acontecendo. Entendeu? E quando você não percebe o mover de Deus, o que está acontecendo no mundo espiritual, você acaba sendo levado por qualquer coisa que aparece. O modelo de igreja que foi adotado lá na época de Jesus pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e até mesmo pelo rei da época, já tinha sido mudado por Deus quando ele enviou João e enviou Jesus. Mas eles ainda insistiam em manter o mesmo modelo de Moisés, um modelo falido, um modelo que Deus trouxe apenas para mostrar que eles precisavam de um Salvador, que eles precisavam de um libertador, e que seguir aquele modelo não ia trazer a verdadeira renovação de vida que eles precisavam, a verdadeira unção e autoridade sobre a vida deles. Eles ainda viviam naquela época em que um líder assumiu o controle do povo e conduziu o povo. E eles ficavam esperando alguém que fizesse isso que Moisés fez, sendo que não deu certo para o povo. O povo morreu no deserto. E hoje as igrejas querem fazer a mesma coisa. Esse tipo de igreja, onde um líder assume o controle do povo e conduz o povo, é um modelo falido. Deus já tinha deixado já faz tempo de usar, já há muito tempo que Deus não estava usando aquele modelo. E inclusive nos dias de hoje, existem algumas pessoas que preferem manter esse tipo de modelo. Carregam o povo para dentro de suas igrejas e o povo fica lá, buscando a Deus através deles. Ficam 40, 50, 60 anos frequentando uma igreja, sempre ali dependendo daquele líder. Em nome de Jesus, está amarrado. Deus tem algo maior para a tua vida, Deus tem algo muito superior para a tua vida. Para de ficar preso a um modelo. Deus tem um modelo específico para a tua vida. Olha, quando nós lemos ali, preste atenção no texto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Quem em sã consciência pregaria no deserto? Fala para mim. Se não fosse Deus guiando ele. Agora você imagina se João não estivesse conectado com Deus, conectado com o seu chamado, conectado com a sua unção. João ia querer pregar lá na cidade, ia querer pregar no meio do templo, ia querer pregar do jeito dele, da maneira que ele achasse melhor. Ia querer estabelecer o padrão do pai dele, que servia no templo. Você está entendendo?
Muitas vezes Deus está conduzindo você para algo novo, para algo melhor, e você se agarra àquilo que é velho, àquilo que já passou, que não, Deus não quer mais fazer na tua vida, e você ainda está preso nessas tradições, nesses rituais antigos, e Deus não consegue fazer algo muito superior na tua vida. Pergunta para mim, quem em sã consciência inicia o seu ministério em um deserto, a não ser que Deus esteja conduzindo ele? Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, você já se perguntou por que Deus enviou João para o deserto? Ele enviou para que as nações soubessem que o povo não pertence a eles. Não adianta você ficar criando jeitos, maneiras de querer atrair o povo para você e achar que eles são seus. Deus, o povo pertence a Deus. A igreja é de Deus. E Deus os atrai para quem está obedecendo. Deus não atrai pessoas para o teu ministério, para a tua igreja, para que eles frequentem tua igreja. Deus atrai as pessoas para o teu ministério, para a tua igreja, para que eles conheçam a Deus e façam a vontade de Deus. É somente isso, não perca o teu tempo. Os líderes religiosos daquela época, os principais sacerdotes, achavam que eles tinham o controle do povo, que o povo era deles. E sentiam prazer em dominar o povo, né? Eles tinham prazer de saber que o povo estava se sujeitando a ele e fazendo coisas para ele. Só que Deus não concorda com isso. Mais cedo ou mais tarde você vai prestar conta disso. Então, em nome de Jesus, forma as pessoas para que elas adorem a Deus, para que elas conheçam a Deus, para que elas sirvam a Deus e para que o chamado delas se manifeste na vida delas e elas possam viver a vida com Deus aí e fazer novos discípulos para Deus. Quando você fizer isso, você vai ver, Deus vai te dar muito mais dos frutos do Espírito Santo, você vai ter muito mais vida, vida em abundância. Mas quando a gente insiste em querer assumir o controle da situação e querer se colocar num lugar que não é nosso, não querer ser Jesus, querer ser Deus, querer ser Espírito Santo, você vai sofrer mais, você vai ter mais peso na tua vida, você vai ter mais desgaste, é capaz de ter infarto, problema de saúde. Tem tantos líderes aí que estão acabando com sua vida porque querem fazer um papel que não é deles. Não precisa ter medo. Aí João continua, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ora, os principais sacerdotes já pregavam arrependimento, se lembra? Só que eles pregavam arrependimento como? Através de oferta e dízimo, que era o modelo mosaico. Mas eles pregavam arrependimento para interesses distorcidos dos interesses de Deus. Estavam totalmente fora dos interesses de Deus. Deus não pediu para trazer oferta e dízimo para que a pessoa pudesse se livrar do peso. É para se arrepender, para mudar a mentalidade, para mudar a conduta, para mudar as atitudes, para mudar o comportamento da pessoa. E aí o que aconteceu? Deus enviou João, enviou Jesus para acabar com os sacrifícios e acabar com aquele modelo de religião antiga que eles estavam praticando, porque ela não estava surtindo efeito, não estava resolvendo o problema do povo e nem mesmo dos líderes. Aí enviou Jesus. Você está entendendo? Eles não pregavam para que o povo se arrependesse de seus pecados, mas para tirarem proveito dos benefícios que vinham para eles através do povo, oferecerem os sacrifícios, os dízimos, as ofertas. João ele pregava no deserto para profetizar o que acontece com quem desobedece a Deus. Quem desobedece a Deus vai parar no deserto e, se não se arrepende, morre no deserto. Quem obedece a Deus vai para o deserto e Deus o honra. Então Deus enviou João para o deserto para livrar eles do que Deus estava para fazer com eles. Era para que eles se preparassem. Eles preparassem o caminho de Jesus que estava para vir. Deus enviou João para que eles endireitassem os caminhos deles, antes que acontecesse algo realmente pior. Quando você é enviado para o deserto sem Deus, sem estar obedecendo a Deus, você morre no deserto. Porque você está lutando sozinho. Você está lutando na tua força, no teu entendimento, na tua carne.
Quando você é enviado para o deserto obedecendo a Deus, Deus te justifica. Continuando no texto, diz aqui, olha, usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Você já viu que tem muitas religiões que pregam que para pregar o reino de Deus precisa de anos de estudo, anos de igreja, ter muito dinheiro, muitas pessoas debaixo do jugo deles. Mas Deus deixa claro aqui, através de João, que o que as pessoas precisam é de ir para o deserto, como João foi, e pregar o que Deus mandou pregar. Quem se preocupa em agradar a homens antes que agradar a Deus, acaba perdendo a sua alma. Mas quem se preocupa em agradar a Deus antes que agradar ao homem, ele encontra a sua alma. É uma garantia. Foque em saber o que Deus quer da sua vida, buscando a Deus e não buscando em homens. E Deus vai se encarregar de te justificar na tua obediência. É melhor ter 12 pessoas que Deus enviou para você do que você ter milhares que Deus não enviou e te dá dor de cabeça e te dá um monte de problema. Deus, ele te justifica. Leia o que diz o texto. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Olha que coisa louca. João obedecia a Deus de tal maneira que Deus enviava pessoas para que ele ensinasse a buscar a Deus. Quando você não faz isso, Deus afasta as pessoas. Ele te manda pessoas para te dar dor de cabeça, para te dar problema, para te fazer enxergar a verdade. Você está entendendo? E eles confessavam os seus pecados. Trazia o efeito que realmente eles reconheciam que eles precisavam mudar. Não dava para viver do jeito que estavam vivendo. Lembre, o propósito do teu chamado é levar as pessoas a reconhecerem que precisam do sacrifício de Jesus. Precisam de Jesus para se libertarem de seus pecados. Pare de ensinar a elas que precisam de mais uma religião. Pare de ensinar a elas que precisam de mais um culto, de mais dízimo, mais oferta, mais rituais, mais doutrinas, etc. É tão simples o evangelho do reino. É simples, simples, simples. Quando você põe isso na mente da pessoa que ela precisa mais de Jesus, precisa mais de comunhão com Deus, a própria pessoa vai reconhecendo aonde que ela precisa fazer suas mudanças reais. Ah, mas Ronaldo, mas se eu parar de ficar pedindo dízimo, pedindo oferta, como é que minha igreja vai avançar? Como é que meu ministério vai avançar? Oh, Deus vai te dar estratégias, Deus vai enviar pessoas que queiram trabalhar com você no ministério. Mas o dízimo e a oferta, deixa eles entregarem para Deus, ensina eles a entregarem para Deus o dízimo e a oferta. Ensine eles. Qual a diferença de eu pegar o meu dízimo e entregar para alguém, que é para o líder da igreja, e ele entrega para Deus, e eu entregar diretamente para Deus? É simples. Quando você entrega diretamente para Deus, Deus visita a tua vida e te mostra para como que você deve fazer com esse dízimo, com essa oferta. Ele te dá a direção correta. Quando você entrega para o teu líder, vai ser usado para o reino de Deus, vai ser usado para as coisas de Deus, tudo bem. Mas é o teu líder quem está manipulando, quem está organizando, quem está administrando, gerenciando esse valor. E Deus quer que você gerencie, que você administre o teu dízimo e a tua oferta de acordo com aquilo que Deus colocar. Mas às vezes os líderes, quando eu converso com eles têm medo. Eles acham que se eles fizerem isso, o ministério vai cair, vai perder, vai deixar de avançar, vai deixar de ter. Não vai, meu amado. Deus vai colocar pessoas fiéis. Deus vai colocar pessoas realmente com foco no chamado, no ministério. E eles vão investir até muito mais no ministério para que o reino avance. Eles vão colocar a sua vida no ministério. Eles não vão colocar só valores no ministério. O compromisso deles vão ser muito maior. E Deus vai abrir as portas. Pode prestar atenção, presta atenção. Quando você ensina as pessoas a darem seus dízimos e suas ofertas diretamente para Deus, consultando a Deus no que eles devem realmente oferecer, porque às vezes ele está na rua e Deus pega e fala, não, você vai pegar agora o teu dízimo e tua oferta e vai fazer isso. Eles estão no trabalho, uma pessoa está passando por necessidade, eles falam, pega o teu dízimo e tua oferta e entrega para essa pessoa. Não sei, é o jeito de Deus trabalhar. Quando Deus chama alguém,
Ele pede algo específico para tirar a maldição que está acontecendo na vida daquela pessoa. Um exemplo de Gideão. Gideão foi oferecer o que ele achava que tinha que oferecer. Aí Deus falou, não, Gideão, você vai fazer desse jeito. Você vai pegar um boi, um jumento, vai derrubar o altar, vai construir um outro. Você viu? Ele deu todas as diretrizes que ele queria para João. Agora eu te pergunto, Deus vai dar diretriz para você, sendo que você está entregando o dízimo para oferta para outro? Não vai. Deus quer te usar todos os meses com teu dízimo e tuas ofertas. A saber, quiçá, toda semana, todo dia, dependendo se você tem condições. Entendeu? Deus vai te orientar, Ele vai te visitar, Ele vai falar, olha, pega esse valor aqui, aí você vai fazer isso daqui com Ele. E além disso, você também vai fazer isso, isso, isso. Deus vai te guiar, Ele vai te orientar. Mas Ele quer que você tenha essa comunhão com Ele, que você tenha essa experiência com Ele, de você ir oferecer para Ele o teu dízimo e tua oferta. Ah, mas Ronaldo, e o meu ministério, o ministério que eu participo, o líder que está lá junto comigo, como é que a gente vai fazer? Não se preocupe, Deus também vai te levantar para poder estar junto com Ele trabalhando no ministério. E você vai colocar no ministério coisas muito superiores. O ministério vai crescer em graça. Deus vai abençoar e Deus vai prosperar. Você está entendendo? Experimente fazer isso. Dízimo e oferta é de Deus. Quer participar do ministério, gostou da visão, gostou da direção, gostou do pastor, enxerga na direção daquele ministério aquilo que realmente Deus te chamou para fazer junto, então entra no ministério, participa junto do ministério, vai lá pôr a tua mão no arado, vai lá ceifar, vai lá ser um ceifeiro, vai lá trabalhar na igreja junto com ele, em nome de Jesus. Você está entendendo? E você vai ver como Deus vai te usar. João começa aqui, então, continua aqui dizendo agora com outro tipo de perspectiva. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Eles vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui vemos que João mudou o discurso. É como se Deus estivesse revelando para João que quando perdemos a visão de Deus e colocamos nossa visão no lugar da visão de Deus, quando nos preocupamos com nossos interesses, alegando que estamos buscando os interesses de Deus, há consequências vindas do próprio Deus. Certifique-se de que o que você está planejando fazer, o que você está fazendo, realmente Deus está contigo. Compare com o modelo de igreja que Jesus deixou e com o modelo de igreja dos que não agradam a Deus. Porque quando o fogo vier, vai aparecer o trigo e a palha. Estamos orando para que você seja trigo. E quando estiver sendo provado no fogo, permaneça como trigo. Não mude o modelo de igreja, ensinado por Jesus, antes, durante ou depois no processo que você está passando. Pois este é o nosso motivo de oração e desejo de nosso coração. Existem pessoas que já começam com o modelo de igreja adotado por pessoas que não têm o modelo de Jesus. E existem aqueles que começam com o modelo de Jesus, mas devido às lutas, às dificuldades, às ansiedades, às expectativas que não são supridas, ele muda no caminho. Ele acaba mudando durante o processo. E existem aqueles que até começam como Igreja de Jesus Cristo, se mantêm durante o processo,
Mas quando estão próximos mesmo de receber o galardão, de receber a vitória, de serem confirmados, logo depois que eles já venceram tudo, eles cedem e abrem mão. Por quê? Porque eles não entendem que não é o que você faz antes, no meio ou depois, é como você se mantém. E se manter está de acordo com o padrão que Jesus deixou. Tudo aquilo que vem além do que Jesus fez, além do que Jesus deixou, tome cuidado, porque é coisa de homens. Estude bastante o modelo de igreja que Jesus plantou, o modelo de igreja que Jesus criou, o modelo de igreja que Jesus deixou para nós. Por quê? Porque se você mudar, se você alterar, se você tentar fazer coisas diferentes do que Jesus deixou como modelo de igreja, você não vai aguentar a pressão. Você não vai aguentar o levante do inimigo. Qual tem sido o teu foco na igreja? Mais templos? Mais membros? Mais seguidores? Mais dízimos? Mais ofertas? Mais você? Lembre-se, Deus conhece as nossas reais intenções. Mantenha-se firme no modelo de igreja ensinado por Jesus e você será reconhecido como trigo. Não se preocupe. Se João ficasse preocupado por Deus ter mandado ele para o deserto, pregar uma palavra totalmente contrária àquilo que as pessoas pregavam na igreja, dos tempos que João viveu, João não teria tido o sucesso de Deus até mesmo reconhecer e enviar o seu filho para ser batizado por ele. Olha ali, continuemos no texto, diz, olha, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Com que propósito? A fim de que João o batizasse. Você está entendendo? Muitas vezes nós colocamos os nossos interesses na frente do ministério por causa da ansiedade, por causa do desejo de ser reconhecido, por causa que nós recebemos um poder de Deus e aí nós temos que mostrar para todo mundo esse poder, porque nós queremos honra, nós queremos autoridade, nós queremos ser reconhecidos pelas lideranças do mundo, pelos que ocupam cargos no mundo, pelo próprio povo que está com a gente. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos por eles e nós nos preocupamos tanto com isso, deixamos isso tomar conta tanto do nosso coração, que isso passa a nos consumir. Mas João entendeu que não era esse o propósito dele, ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para obedecer à voz de Deus e fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E por obedecer a Deus e fazer o que Deus mandou fazer, mesmo indo para um deserto e clamando no deserto para as pessoas se arrependerem, porque estava chegando o reino dos céus, mesmo ele tendo desmascarado pessoas que fingiam servir a Deus e estavam buscando a Deus para satisfazer os seus próprios interesses, Deus o justificou, Deus o honrou, fazendo com que o seu filho fosse até ele para ser batizado, mesmo sem precisar ser batizado. Quer honra maior que essa? Quer justificação maior que essa? E muitas vezes você fica olhando para as situações, fica olhando para o deserto, fica olhando para o que está acontecendo à sua volta e abre mão daquilo que Deus te deu como ordem para fazer, achando que isso é que vai te honrar, achando que isso que vai te justificar. Fica tão preocupado em satisfazer os seus sentimentos, satisfazer as suas ideias, satisfazer a sua carne e deixa de viver grandes coisas que Deus tem para a tua vida. Deixa Deus te justificar, faz o que Ele te mandou fazer. E ainda Jesus disse, ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? João falando para Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Que justiça é essa que Jesus estava se referindo? Um dos maiores problemas das igrejas de hoje é este. É reconhecer quando Jesus vem. E obedecer quando Jesus fala.
É colocar Jesus em lugar inferior, abaixo dos interesses do ministério da igreja. A obediência à voz de Jesus, é o que vai te justificar. João se apresentou no início do seu ministério como o enviado de Deus. Mas somente depois de ele apresentar, enaltecer a Jesus acima do ministério dele, mostrando que realmente ele veio apenas para preparar o caminho para Jesus, foi que Jesus veio até ele se batizar. Se João mudasse o discurso e não enaltecesse a Jesus, e não fosse claro para que ele veio, sim, deixasse bem claro para o povo que ele veio com esse objetivo, Jesus não teria ido até ele e justificá-lo como enviado. Para de ficar buscando justificação das pessoas. Para de ficar buscando justificação nas redes sociais, preocupado com quantas pessoas assistem seu vídeo, quantas pessoas curtem o seu vídeo, com quantas pessoas dão dízimo, dão oferta. Pula fora disso, é vaidade. Vai atrás do que Deus está te mandando fazer, deixa que o Espírito Santo vai fazer o resto. As redes sociais não podem competir com o Espírito Santo de Deus, meu cara. Lembra daquela passagem que Ezequiel estava diante dos vales de ossos secos? Ele estava diante de um povo que não ouvia. É um monte de morto, de osso seco. E ele profetizou e os ossos obedeceram. Confia em Deus. Se Deus está te mandando fazer algo, ainda que pareça que não está fora do padrão, está fora do modelo que o mundo seguiu e padronizou, essa astuta cilada que o mundo coloca no coração dos líderes das igrejas, que tem que pôr um padrão para que as pessoas busquem esse padrão e acabem deixando Deus de lado. Todo aquele que estabelece um padrão para buscar a Deus é porque cansou-se de buscar a Deus. Ele não quer ter aquela comunhão diária, aquela vontade de estar com o Pai todo dia. Eu gosto de quebrar regras mesmo, eu não gosto de seguir regras. Para mim, eu gosto de fazer o que Deus me manda fazer, mesmo que as pessoas não gostem, não concordem, não tem problema. Eu faço e ponto final. Porque eu sei do resultado que vai dar. Eu sei do resultado que vai dar. Você já conhece também o resultado, você lê na palavra. Você lê na palavra todas as pessoas que obedeceram a Deus, qual foi o resultado. Para de seguir as astutas ciladas que existem dentro do teu coração, da tua mente. Quando pregamos outras coisas acima de Jesus, nós passamos a lutar as nossas lutas sozinhos. Podemos até ter uma igreja cheia, mas será cheia de pessoas vazias da presença de Deus, vazias da glória de Deus, totalmente perdidas, achando que estão salvas por frequentar um culto e cumprir com rituais sem efeito nenhum para vencer as astutas ciladas. Meu amigo, o diabo ele se aperfeiçoou muito desde lá o Jardim do Éden, do Egito e da época de Jesus. Ele já aprendeu muita coisa, como agir para poder enganar as pessoas, enrolar as pessoas e fazer elas desviarem o foco da fé. Deus apresenta uma fé que resolve na hora. E ele apresenta mentiras que fica aí enrolando. Quantos anos está tentando enrolar as pessoas dizendo que vai resolver os problemas e não consegue resolver o inimigo de Deus, o anticristo? Entenda, quando enaltecemos a Jesus ensinando o povo, o vinde a Deus, aprendei com o Espírito Santo, ide aos povos e fazei discípulos para Jesus. O reino de Deus vem a nós. E quer coisa melhor do que ter o reino de Deus? Ou você quer ter igreja cheia de pessoas vazias? Ou você quer ter ministérios aí espalhados por todo mundo? É isso que você quer? Você prefere isso? Ter dor de cabeça, ter problemas depois de saúde? Não, meu caro, faça o que Deus está te mandando fazer, meu querido. Obedeça. Olha, Jesus, ele faz com que deixemos de ter uma igreja quando nós passamos a obedecer a outras vozes que não seja dele. Quando nós começamos a parar de imitar o modelo de igreja que Jesus deixou, a gente para de ser igreja e nós começamos a ter uma igreja. E Jesus quer que você seja igreja, que as pessoas que você chama para servir a Ele sejam igreja e não tenham uma igreja. Esse é o nosso verdadeiro chamado, é o nosso principal chamado na terra. Fazer com que pessoas se tornem igreja de Jesus.
Muitas religiões se perdem junto com os seus líderes. E o povo, quando mudam a ordem de autoridade constituída por Deus, também se perdem. O povo, ele passa a seguir religiões. O povo passa a seguir ministério. O povo passa a seguir líderes. É aquele que cura, aquele que profetiza, aquele que prospera, aquele que é bonzinho, aquele que faz o que eu quero. Quando as pessoas começam a ter você como referencial, sua igreja como referencial, seu ministério como referencial e não Jesus, isso traz roubo, traz morte, traz destruição, tanto para o ministério, para ministérios que poderiam estar sendo usados e levantados pelo Senhor. Para de se preocupar se as pessoas vão estar na sua igreja, vão ficar na tua igreja. Em nome de Jesus, se preocupe com o nome de Deus, se preocupe com o nome de Jesus, se preocupe se ela realmente está se tornando filha de Deus, se ela está reconhecendo a Deus, se ela está andando com Deus no dia a dia. Deus conhece os nossos corações e rins, Ele vai te dar o galardão. Não busque essas astutas ciladas do diabo achando que isso é galardão, que ter essas coisas humanas, ter essas justificações humanas, que isso é bom para a tua vida, não é. Deixa Deus te justificar, meu amado. É melhor ter uma igreja que ela não comece a ficar incomodada de estar sentado no banco ali parado ouvindo o culto, do que ela ficar todo dia esperando o próximo culto. Eu prefiro ter um membro que ele começa a se incomodar de falar, poxa, de novo eu tenho que ouvir essa palavra, de novo eu tenho que ouvir essa ministração, de novo eu tenho que ouvir esse mesmo discurso. Eu prefiro esse tipo de crente que se toca e começa a fazer o que Deus está mandando fazer, buscar a Deus e receber e exercer o seu chamado, exercitar sua fé, do que ter alguém que fica a vida toda dependendo de um próximo culto, achando que vai mudar a sua vida. Para a gente finalizar, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Por que Jesus aceitou João batizá-lo e não ao contrário, sendo que ele tinha mais autoridade que Jesus? Porque Jesus sabia que Deus tinha levantado a João antes dele para realizar uma obra. E João estava cumprindo com aquilo que Deus havia chamado, não se desviou. Mesmo sendo Jesus superior a João, Jesus respeita o que o Pai faz, obedece o que o Pai faz, o que o Pai ordena. Quem somos nós para querer agora assumir o controle do nosso ministério, assumir o controle da nossa igreja e falar: Deus, fica aí no teu canto que eu cuido? Mesmo antes de Jesus começar seu ministério, Deus diz que tem prazer nele. Olha, você vai ser conduzido ao deserto, eu não tenho dúvidas disso. Qualquer pessoa que aceita Jesus como seu único Salvador, ele vai ser conduzido ao deserto. Não tenha dúvidas disso, não estou te enganando nem te enrolando. A questão é, você permanecerá mantendo o modelo de igreja de Jesus? Ou você vai dar um jeitinho no deserto? Você vai mudar de ideia no deserto? Não, vou abrir mão, agora vou começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, vou começar a fazer aquilo, vou começar a agir dessa maneira para que Deus me justifique. É assim que você vai agir? Pare de achar que você está acima de Deus, acima de Jesus, acima do Espírito Santo. Quando Deus levantar alguém para preparar o teu caminho, suporte. Use apenas as armas de nossa milícia que Paulo cita. Porque fazendo assim, Deus vai te constituir. Deus vai te justificar. Deus vai te justificar. Não se rebele quando Deus quiser te levar para o deserto, para que você seja aprovado. Aceite as regras estabelecidas por Deus no deserto. Não dê um jeitinho, não mude as regras. Deus não vai permitir que você passe no deserto por algo que você não suporte. E ainda lá no deserto Ele vai te dar o escape caso você necessite. Mas para a sua constituição, para que você seja justificado e seja constituído por Deus, é necessário você aceitar as regras estabelecidas por Deus das guerras que você vai travar no deserto. Não tire nem põe nada. Ronaldo, mas eu tenho que agir dessa maneira para conseguir isso. Não faz isso, meu irmão. Não faz isso. Aceite o deserto.
vá para o deserto. Vá buscar em Deus orientação, direção, autoridade, poder. Não tome atitude na tua carne, na tua mão, no teu entendimento, na tua sabedoria. Você vai trazer maldição. Mas se você aceitar as regras de Deus, se você suportar, se você permitir que o Espírito Santo lapide a tua vida, que o Espírito Santo trabalhe o teu caráter, trabalhe a tua vida, isto vai te levar para patamares maiores, com muito mais autoridade. Fique atento às suas guerras. Aprenda a lutar as tuas guerras segundo as diretrizes de Deus, segundo a direção de Deus, segundo o que o Espírito Santo te mandar fazer. E não haja segundo sua natureza terrena. Porque se você fizer assim, agir segundo a sua natureza terrena, você vai colher o fruto disso. Deus vai derramar mais sobre você autoridade quando você aceitar o que Deus está fazendo na tua vida. Jesus entendeu isso ao se submeter ao Pai. Jesus conheceu a obediência, o que é diferente de entender a obediência. Jesus, ele conheceu a obediência e depois ele entendeu o que é essa obediência. Quando passou por provações, quando passou por lutas. E só entende a obediência quem já teve experiências com Deus em obedecer à voz de Deus e ver o resultado final. Só conhece a obediência, entende. Quem conhece a obediência é aquela pessoa que fala da obediência. Ela fala da obediência só. Entendeu? Ela lê, estuda, aprende e fica falando para todo mundo. Mas ela nunca experimentou ser obediente naquela área que ela está falando que dá obediência. E Deus quer que você experimente obedecer a Ele, que você veja o resultado final de quando você obedece a Ele, de quando você passa por uma situação em que exige a tua obediência, porque aí você vai deixar de conhecer a obediência e você vai começar a experimentar a obediência, e experimentando a obediência, você vai conhecer o que é obediência de verdade. Você vai entender realmente no teu espírito que a obediência não consiste somente em palavras, mas em ações. E não adianta você achar que não vai ser pela fé. Deus vai te falar coisas que você vai olhar e vai falar, ai, mas tem certeza que é isso que tem que fazer? Tem certeza, Deus? E Deus vai falar, é isso mesmo que você vai fazer. E você não entende, você não compreende no momento, você fica ali perdido. Mas depois, com o tempo, por você obedecer, por você fazer o que Deus mandou, você começa a conhecer a diferença. Entendeu? Ela te dá um entendimento diferente daquele que só fala. Porque você experimentou ela. É uma astuta cilada do inimigo fazer com que você apenas conheça a obediência, de ouvir falar, e sem entender por que tem que obedecer. Isso é uma astuta cilada. Quando você começar a entender o porquê que tem que obedecer a Deus, vivendo experiências na área que você está obedecendo a Deus, você vai começar a entender. Aí você vai falar, poxa, olha, agora eu sei por que o mundo está vivendo o que o mundo vive. Por que o mundo está passando pelo que o mundo está passando. Então, em nome de Jesus, toma cuidado com essas astutas ciladas que o diabo coloca no coração. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Anote o que está sendo dito aqui para que você não caia nessa mesma astuta cilada e você possa ter mais vitórias na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.